Olá pessoal, José Eduardo Daronco aqui e hoje eu vou falar se ainda vale a pena comprar as ações da Petrobras depois da queda, depois do governo retirar os dividendos extraordinários. Então, quer saber mais? Se liga nesse vídeo. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre Petrobras, a ação, a maior empresa do Brasil e a ação que tem mais volatilidade, né? Todo dia, toda semana a gente vê uma notícia da Petrobras nas principais capas dos jornais, sendo que o governo tem muito papel disso. O gráfico da Petrobras, a gente vê uma expressiva valorização de um ano para cá, a despeito de ter havido quedas, né? Aqui a gente consegue observar que a cotação caiu mais de 10% depois do resultado, e eu vou comentar sobre o resultado, principalmente porque o governo federal ele não deixou que a companhia pagasse dividendos extraordinários. O mercado estava esperando por esses dividendos, a ação caiu bastante, mas eu acho que é bem interessante que quando a gente olha, mesmo com a queda, a gente vê uma valorização muito expressiva nos últimos anos da Petrobras, né? E aqui só a valorização da ação, nem considerando os dividendos. Então aqui eu quis trazer o resultado, tá? O resultado da Petrobras, o resultado do quarto trimestre. Muita gente me pergunta se ele foi ruim, isso também explicou a queda. Não, na verdade foi um ótimo resultado, um resultado muito forte. E eu quero mostrar para vocês, de maneira bem simples, quais pontos vocês têm que olhar. O principal indicador é sempre o fluxo de caixa livre, tá? E o que ele significa? Ele significa todo o dinheiro que a companhia gerou naquele trimestre ou naquele ano. Então, é como se no final de 22 até o final de 23 a Petrobras tivesse criado, imprimido uma pilha de dinheiro. Num trimestre, a Petrobras gerou quase 40 bilhões de reais de fluxo de caixa livre. Em 2023, quase 160 bilhões de reais de fluxo de caixa livre. Ou seja, em um ano, a companhia gerou 155,2 bilhões de reais. Tá? Então, essa foi a pilha, montante de dinheiro que apareceu na conta da Petrobras. Hoje, a Petrobras, ela vale, eu coloquei aqui o Status Invest, ela vale 500 bilhões de reais. Ou seja, se a companhia ela gera 130, 160 bilhões por ano, a gente está falando que a Petrobras, em 3 anos, ela gera tudo que ela vale. Tá? É algo expressivo, é algo muito relevante. Então, o primeiro ponto que eu quis mostrar do resultado é que a Petrobras ela continua barata, né? Por quê? Porque em 3 anos ela consegue gerar tudo que ela vale de mercado. Se ela distribuísse todo o fluxo de caixa livre, ela em 3 anos ela pagaria tudo o que você investiu nela. Então, se você está comprando a ação da Petrobras por R$ 38 hoje, em 3 anos ela conseguiria te devolver esses R$ 38 em dividendo e você ainda teria os R$ 38 em ação. Então, a gente consegue observar que é um valor muito elevado. Quando a gente olha os principais indicadores, que é o dólar e o Brent, a gente consegue ver que o Brent médio de 2023 rodou em $80, 84, $82, um patamar semelhante do que a gente observa e projeta para 2024. O que significa, Eduardo? Que a Petrobras deve gerar um resultado muito similar nesse ano que ela gerou no ano passado. E quando a gente pega esse fluxo de caixa livre aqui e projeta que a Petrobras, um cenário conservador, pessoal, decida distribuir 30%, tá? 30% só desses 160 bilhões,
a gente teria quase 50 bilhões de reais em dividendo. 50 bilhões de reais em dividendo seria um dividend yield no preço atual de hoje de 10%. Um dos maiores da Bolsa e vai ficar acima do CDI. Né? A gente está vendo o CDI cair, a gente deve ver até o final do ano o CDI próximo de 9%. Então, a Petrobras vai ter um dividend yield acima da Selic. Lembrando que a Selic você tem que pagar imposto, né? Então, o dividendo ele é isento. Então, a Petrobras ela consegue ainda pagar um dividendo muito elevado. E se a Petrobras distribuísse tudo o fluxo da caixa livre, a gente estaria falando de um dividend yield próximo de superior a 30%. Tá? Então, você consegue observar o poder que essa empresa tem. Se ela distribuísse todo o dinheiro que ela gerasse, ela daria um yield de 30%. Se ela distribuísse 50%, daria um yield de uns 15, 16. Então, a gente continua otimista com a Petrobras. Eu acho que no preço certo, ela pode ser sim um bom investimento. Com emoção, né? Quando a gente recomendou Petrobras lá em 2020, isso foi um pouco antes da pandemia. E quando teve a pandemia, se vocês lembrarem, ou que não lembra, procure na internet, o Brent foi para um patamar negativo, né? As pessoas estavam pagando para vender petróleo, porque não tinha onde estocar. A Petrobras sofreu muito, a gente chegou numa desvalorização superior a 50%, e hoje, desde lá, tem uma valorização superior a 200% na nossa carteira. Eu acho que a Petrobras é um ativo, para quem é brasileiro, importante se ter na carteira, tem que comprar no preço certo, mas é um bom ativo, é um ativo que te paga muito dividendo, ruído político, mas se não fosse ruído político, você também não teria a oportunidade de comprar uma petroleira num preço tão barato, tá? Então, falei de maneira muito simples, objetivo, mostrei os resultados para mostrar para vocês que a Petrobras não está cara, tá? Mesmo a despeito de ter valorizado bastante. E se você está pensando em investir para buscar renda passiva, o Grupo Suno criou uma calculadora para você conseguir calcular a sua renda passiva. Tá aqui na descrição o link, tá? E o meu perfil no Instagram tá aqui fixado nos comentários. Se você quiser continuar acompanhando meus conteúdos e saber as ações que eu acredito que mais tem potencial, eu falo lá no meu Instagram, tá bem? É isso, pessoal. Até a próxima.